o que representa um projeto na cadeia? O que é um projeto? O que esse setor de consultoria faz? Isso aqui eu dei uma enxugada no trabalho que nós fizemos com eles, porque eles estavam questionando. Nós dizíamos, olha, projeto representa 5% do empreendimento. Eles falaram, bom, mas e daí? O que é isso? Decodifica isso. Então nós começamos a levantar. Na vertical, né, uma linha, na vertical, nós colocamos lá, dentro dos serviços de engenharia que constituem a consultoria, nós colocamos uma pré-viabilidade, a viabilidade, o projeto básico, executivo, até a sua implantação. E o que isso corresponde de serviços de engenharia na horizontal? A engenharia econômica, propriamente dita, que entra na pré-viabilidade e nos estudos de viabilidade e em sua revisão na época do projeto básico. Depois, a engenharia de projetos, que entra no projeto básico, executivo e até no acompanhamento da obra, através da assessoria técnica de obra. E entra também lá na viabilidade, com estudos alternativos, de planos de concepção, plano de massa, na avaliação de implantação de demandas, etc. Depois, a engenharia ambiental, que entra desde a avaliação socioambiental até os estudos ambientais para a consulta prévia e passando por EIA-RIMAS, licença prévia e o programa básico ambiental. E, além do mais, os serviços de apoio, que é principalmente topografia e sondagem, que entra em todas essas etapas. E depois, a fiscalização do empreendimento, que é a fiscalização das obras, propriamente dita, e do programa básico ambiental. Não está aqui colocado o gerenciamento, que é um instrumento que nós achamos muito importante, que a engenharia consultiva oferece, que entraria em todas essas etapas do processo, né, contribuindo no processo de gestão. Quando se fala em projeto, como engenharia consultiva, está se pensando nesse rol de atividades, que ninguém dá valor, porque isso está antes da execução do empreendimento. Então, essa é uma questão básica do nó que nós estamos passando. O círculo vicioso disso no saneamento é falta de planejamento, dificuldade na definição de termo de referência, carência de mão de obra, nós estamos com carência de engenheiros, e projetos mal contratados e obras ruins. O círculo virtuoso seria, agora vou passar mais rápido, planejamento, que seria decidir antes, o projeto feito de forma independente, não por quem vai construir, isso é muito importante, e o gerenciamento, que poderia ser direto ou contratado. E aí, eu vou já partir para as finalizações. Nós fazemos algumas propostas, né, para a área pública, que é, primeiro, implementar a cultura do planejamento, é uma mudança de cultura, que é decidir antes de tentar realizar. E aí vai por uma série de mudanças que nós temos que fazer, que vai chegar até a criação de um sistema de acompanhamento de empreendimentos. É necessário que as coisas sejam decididas na época da previsão orçamentária e não na época da contratação. Desculpem, mas eu vou ter que ser rápido aqui. E também, quando falamos em qualidade, falamos em mecanismo de contratação, né? Nós temos grandes dificuldades hoje na área pública com a lei de licitações. Nós temos que manter o princípio de técnica e preço. Não se pode contratar projeto por leilão e nem por menor preço, não é? Porque se quer fazer a obra e se esquece que tem que pensar antes. E estabelecer um mecanismo de contratação de obras já com projeto completo e não mais com o projeto básico do jeito que é feito hoje na lei de licitações. Eu vou só passar um pouquinho para dizer alguma coisa. E aqui algumas sugestões para contratações. Um detalhamento de edital e termo de referência, isso ninguém mais sabe fazer, que é saber comprar. Uma clara definição de responsabilidades, também não existe mais isso nas contratações. Os projetos e os planos hoje são mais complexos, exigem estudos sociais, ambientais, interação com a sociedade. Isso precisa, os atores envolvidos não ficam definidos exatamente na contratação, se contrata mal e aí se executa mal. Tem que haver escopo coerente, tem que haver definição de prazos compatíveis,
e valor atrativo para empresas de consultorias. O que significa isso? O Brasil está precisando fazer, por exemplo, os seus planos de saneamento. O Trata Brasil, nós temos até um convênio. Nós ajudamos a fazer uma cartilha no tempo do Raul, né, que hoje é uma cartilha divulgada pelo Trata Brasil, para ensinar a prefeitura a contratar um plano. Agora, existe um problema logístico e de escala. Para você conseguir contratar uma empresa especializada em municípios de menos de 50 mil habitantes, que é a maioria dos municípios brasileiros, você não consegue na escala de 1 por 1. Porque é tão difícil, a logística toda para uma empresa se deslocar a um município de menos de 50 mil habitantes, não ter a interlocução, o levantamento de dados e a série de requisitos que são necessários para fazer um plano corretamente, encarece a relação custo-plano de tal forma que fica inviável contratar isso 1 a 1. Então, uma sugestão que se dá é montar uma logística de agrupamento desses municípios, ou por bacia, ou por região, etc., e um ente contratante pré-definido fazer essas contratações. A FUNASA está nos procurando para discutir isso a nível institucional. Ela está com um problema desse tipo, tá certo? Que eu acho que é um ponto positivo já ter essa preocupação. E eu aproveitaria, porque aqui é uma finalização, para dizer o seguinte: hoje, né, a imprensa está aí toda ouriçada nos procurando, porque ontem foi aprovada a medida provisória, né, pelo menos na Câmara, foi aprovado para a flexibilização das contratações. Nós já nos manifestamos a respeito disso, nós achamos que isso não contribui no processo de melhoria da qualidade e nem do melhor custo para a realização desses empreendimentos. A emergência que nós nos encontramos hoje, ela não é natural, ela é artificial, ela é fruto da falta de planejamento que houve até agora, e o que nós temos que fazer até agora é o seguinte: é reconhecer o nosso atraso, não é? E fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível, não é? Eliminar o projeto nesse momento para realizar a obra, e quem já me ouviu dizer, desculpem, eu repeti, o único elemento que se tem para comparar com uma obra é o projeto. Se nós vamos tentar aferir o desvio que teve essa obra, o superfaturamento ou a sua qualidade, só tem um parâmetro que se compara à obra, é o projeto. Ou ele existe e é bem feito, ou ele não existe e é mal feito. E aí nós não vamos ter. A obra pode, como diz o Las Garael aqui, é 1 bi, mas pode ficar 1 bi 100, pode ficar 1 bi 200, pode ficar 1 bi 300, e daí? Né? Quais são as consequências disso? Quem paga é a sociedade. Ou nós queremos alguma coisa da melhor forma, ou nós vamos, então, detonar tudo, como se diria. Não é? Então, essa medida provisória, ela está na contramão da história. Tá certo? Nós precisamos de novas soluções para a lei de licitações? Sim, mas vamos fazer isso direito. Tá certo? Então, não é agora, nesse momento, que uma medida provisória vai agilizar os procedimentos da Copa. Aquilo que devia ter sido feito já foi feito, a Copa será realizada. Nós vamos ter aí os 12 estádios, ou 10, não importa. Nós vamos fazer a Copa. Agora, de que forma? Da melhor maneira possível. Se for possível atingirmos índices de saneamento que nos melhore a visibilidade, ótimo. Mas teremos isso? Nós vamos ter o que é possível ter. Não dá mais para mudar as coisas e atropelar. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha que dizer, desculpem. Imagina, obrigado. João Alberto Viol, é o legado grego, diz aqui o Raul. Agora, é interessante que a medida vem da ex-ministra mãe do PAC, gestora eficiente, hoje presidente da República, de um governo de continuidade. Há problemas no governo federal, então. Aliás, o cidadão paga para ter universidades que não estão formando os engenheiros que se precisa na questão sanitária. Falta planejamento em tudo, então. O Estácio de Sá certamente não beberia essa água do Brasil. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui. De alguma forma, precisamos fazer. O problema está onde? Na gestão. Eu vi a Caixa e o BNDES dizer que tem problemas com o planejamento, o projeto chega errado e não dá para financiar. O que é ótimo, convenhamos, porque
Se eu financiar algo equivocado, aí o banco perde a credibilidade, a Caixa ou o BNDES. O Raul falava sobre essa história de falta de planejamento desde quando eu comecei aqui no Trata Brasil. Mas o problema maior está onde? Está na gestão lá em cima, porque os municípios, de alguma forma, têm participação nos recursos que... Eles têm um fundo de participação dos municípios. De alguma forma, esse recurso teria que ser liberado, desde que as prefeituras também apresentassem contrapartidas quando vão contratar obra. Como é que eu consigo resolver esse nó? Porque, pelo que parece, não faltam recursos. Se faltar, não é exatamente o maior problema do país. O que falta é projeto bem feito e com prazo para ser executado. Eu começo por onde? Eu começo mexendo aonde? No que o governo brasileiro tem para controlar, seja para fazer a universidade formar engenheiros em área que realmente seja necessária, seja para liberar o recurso, desde que tenha contrapartida da prefeitura? Por onde que eu começaria a resolver? Quem me ajuda na resposta aqui? Pode ser, Lula, por favor? Eu estou assim, acho que a tua colocação é perfeita. Eu acho que é o bottom line dessa questão, né, do saneamento. Assim, o que a gente observa o que está claro é o seguinte, não é falta de recursos, claramente não é falta de recursos onerosos, não onerosos, quer dizer, o não oneroso há um limite fiscal para isso, quer dizer, o governo federal ele vem aportando recursos no setor por intermédio da Caixa, no caso específico do Rio de Janeiro, a gente apoia, o governo federal apoia diretamente com recursos não onerosos o acionista da SEDAI, que é o Estado do Rio de Janeiro, e aí eu queria fazer até uma ressalva, a SEDAI, ela é uma empresa, já que a gente está falando de Rio de Janeiro, é uma empresa altamente capacitada do seu ponto de vista técnico, assim, de saneamento. Tem grandes engenheiros sanitaristas, é uma empresa muito bem paramentada nesse aspecto. Ela chegou a uma situação em que ela tem uma capacidade hoje de tomada de recursos e de autogeração de caixa para investir em saneamento por outros fatores históricos, talvez. Quer dizer, eu acho que hoje o grande desafio que a SEDAI tem como meio para apoiar esse desafio que ela tem é resolver uma questão que historicamente se encruou nela em relação a essa capacidade de tomar recursos e de investir. Eu acho que esse é o grande desafio que o presidente Wagner não sei se deixou claro aqui, mas eu acho que é esse. Pelo menos do ponto de vista de nós, bancos financiadores, nas rodas que a gente participa, é esse. Assim, o Viol tocou na questão dos projetos. A questão do projeto para a gente ficou muito claro na primeira rodada de PAC. Acho que ficou claro para todo mundo, inclusive para o próprio governo federal. Uhum. Tá? A iniciativa que o Viol se referiu em relação ao BNDES, a gente foi muito bem atendido, o Senado foi muito atencioso com a gente no sentido de disponibilizar pessoas, equipes, ideias, no seguinte sentido, a gente achava que a gente poderia financiar planos de saneamento, ou seja, a gente está falando uma coisa prévia na cadeia de valor do planejamento de serviços de saneamento, ou seja, prévia ao projeto básico, executivo e tal. O Trata Brasil, tanto o Trata Brasil quanto o Ministério das Cidades fizeram um trabalho muito legal de cartilhas bastante simplificadas, bastante simples, no sentido de dar disclosure de como se fazer um plano de saneamento para os municípios. É uma iniciativa muito bacana. Agora, os municípios, a grande maioria, não tem capacidade sequer de formular um edital, em termos de referência, como o Viol falou. Quer dizer, a gente está falando de um problema que é básico, ele antecede qualquer outro fator até de recursos. A gente está falando do Brasil. Poxa, quem diria que o Brasil ia chegar ao nível de ter recursos para emprestar o suficiente, em montes suficientes, em prazo adequado para o setor. A gente tem problemas que são muito básicos. Eu acho que esse é o ponto, quer dizer, o setor, e isso fica gravado pelo próprio setor, o setor está organizado de uma forma difusa. Cada município é competente para organizar e planejar o serviço de saneamento. E isso fica muito mais claro, a Constituição estabelece isso, mas tem um lado ruim, mas tem um lado bom, que ele conhece a própria realidade, mas é um dado com que se tem que trabalhar. É assim, pelo menos, que a gente observa. Uhum.